E aí, Bernardo? Boa tarde, Sarenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, nas nossas telas, vamos aproveitar para anunciar as nossas telas. Nós estamos lá no nosso site, cbn.com.br, estamos também na página inicial do Globoplay e no nosso canal no YouTube. E quem não puder nos assistir com imagem, uma pena que não vai ver as imagens do nosso estúdio, não vai ver as imagens do Bernardo Melo Franco, mas pode nos acompanhar também no radinho de pilha, no radinho do carro, na sua caixinha de som inteligente. Tem muitas maneiras de acompanhar aqui a nossa programação. E o aplicativo, claro. Você falou radinho de pilha? Tem radinho de pilha. Tem muita gente que tem radinho de pilha. Sabe como é que pode fazer também? Como? Alexa, toca a CBN. Isso, exatamente. E você pode escolher a cidade que você quer ouvir. Você pode ouvir. Nesse momento nós estamos para a rede, mas tem aqueles momentos de programação local. E aí, se você está, por exemplo, no São Paulo, mas quer ouvir a programação local do Rio de Janeiro, você tem essa opção também. Bernardo, estamos em várias redes, vários focos, e seu comentário, Merval, é sobre a visita do Eduardo Bolsonaro à Argentina. E também tem mais um tema que vem depois. Bernardo. Pois é, Sardenberg, o Eduardo Bolsonaro está na Argentina, embora o Congresso tenha bastante coisa para resolver, ligada a pacote fiscal, questões aí sobre equilíbrio de contas, o deputado está lá em Buenos Aires. Quem olhar na rede social dele, se perguntar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo em Buenos Aires, talvez a pessoa pense, bem, foi lá ver a final da Libertadores, porque estava de camisa do Botafogo, comemorando na arquibancada, etc. Mas não só isso, Sardenberg. O Eduardo Bolsonaro foi lá com mais duas missões. A primeira participada chamada CEPAC, que é um encontro, uma espécie de um fórum de extrema-direita, que nasceu nos Estados Unidos, com a turma do Trump, e que foi trazido pela América Latina pelo Eduardo Bolsonaro e alguns de seus aliados regionais. Nesse momento, o anfitrião da CEPAC latino-americana é o Javier Milei, que corre na mesma raia, né, disputa na mesma liga, com as mesmas conversas, e, portanto, está recebendo ali a família Bolsonaro e outros integrantes da extrema-direita da América Latina. Outra missão do deputado Eduardo Bolsonaro nessa viagem foi visitar dois presos que foram condenados por participarem dos atos golpistas do 8 de janeiro. Eles estão com pedido de extradição, já apresentado à Justiça Argentina, por enquanto estão presos lá, tem 5 presos, ele foi visitar 2. Ou seja, mais uma vez, cola ali a família Bolsonaro na defesa desses golpistas que foram presos, invadindo e depredando as sedes dos 3 poderes. Para quem acha, às vezes ouve aquela conversa de que a família não tinha nada a ver com isso, que o Bolsonaro estava lá na Flórida com um pateta, também. A turma está presa e eles estão aí fazendo o possível para anistiá-los no Brasil e livrá-los da prisão na Argentina. Agora, o que chamou a atenção, Sardenberg, ontem... Eles foram presos pela polícia argentina, né? A pedido da polícia brasileira. Exato, eles são alvo de pedidos de extradição. Aliás, não só eles, são cerca de 70 presos, e esses 5 já foram capturados, estão presos na Argentina. 2 deles receberam a visita de solidariedade do Eduardo Bolsonaro, que quer que eles sejam tratados como refugiados. Evocou até a Convenção de Genebra ontem, né, que defende refugiados, direitos de guerra, etc. e tal, para defender essa turma. Mas o que chamou a atenção ontem, Sardenberg, foi que o Eduardo Bolsonaro, depois de discursar na CEPAC, e aliás o pai dele também discursou pelo Zoom, só que não pôde ir lá porque está com o passaporte apreendido, o Eduardo Bolsonaro foi questionado sobre eleição de 2026, eleição presidencial. E aí ele disse o seguinte: o plano A é Bolsonaro, pai dele. Plano B, posso ser eu. E veja, essa frase expõe para a gente, escancara o que é hoje a estratégia eleitoral da família Bolsonaro para 2026. A gente está falando de um ex-presidente que quer voltar ao poder, mas que está inelegível até 2030. E não tem nada no fronte jurídico que indique que o Bolsonaro vai derrubar essa inelegibilidade até a próxima eleição. Ele foi condenado 2 vezes pelo TSE por ataques reiterados ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas. Inelegível está, inelegível deve permanecer. Agora, o que acontece nesse momento? Você tem uma série de políticos de direita, que são governadores de estados importantes,
que estão tentando se colocar como potenciais candidatos à sucessão presidencial. Entre eles o Tarcísio de Freitas, em São Paulo, o Romeu Zema, em Minas Gerais, e o Ronaldo Caiado, lá em Goiás. E o que o Eduardo Bolsonaro está dizendo com essa frase? O seguinte, olha, se o Bolsonaro não for candidato, o Bolsonaro pai, não tem problema, contanto que o candidato seja também da família. O que restringe, né, esse leque de opções a 4 nomes. Seria o Flávio Bolsonaro, senador, o Carlos Bolsonaro, vereador, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama. Fica claro, Sardenberg, que para a família Bolsonaro as opções são essas, o que deve precipitar ainda mais essa tensão aí entre os candidatos, os governadores que se veem hoje como presidenciáveis. É o esforço, claro, do Bolsonaro de exatamente afastar esses possíveis candidatos, né? Esses candidatos, como a gente chamaria? Alternativos, sei lá. Enfim, mas seriam aspirantes, né? Presidenciáveis em potencial. Né? Porque é o seguinte, a história bom, se não tem o Bolsonaro, tem que ter a direita, vai escolher algum candidato. E são nomes que já se apresentaram. E segundo a gente tem informações, né, existe um acordo entre 6 governadores de que o candidato saia ali desse grupo, né? Exato, tem alguns até de estados um pouco menores, né, eleitoralmente menores, como o Paraná, né, o Ratinho Júnior. Isso. Enfim, não falta candidato a candidato na direita. Né, e todos eles estão ali mais ou menos explicitamente se colocando no páreo. Veja que o único que realmente botou a cabeça de fora, que foi o Ronaldo Caiado, está sendo alvo quase diário de ataques da família Bolsonaro. E foi alvo lá das eleições, né? Exatamente, ele conseguiu eleger o candidato dele, que era o Sandro Mabel, em Goiânia, mas o Bolsonaro fez o possível para tentar frustrá-lo, assim, lançou um candidato ainda mais extremista e foi até o fim tentando vencer o Caiado no seu próprio reduto eleitoral. E, Sardenberg, eu vi você conversando mais cedo com o Merval sobre o Tarcísio de Freitas, né? O Merval comentou ali que o Tarcísio continua preso à questão da política de segurança do Bang Bang, continua insistindo nas tais escolas cívico-militares. Acho que uma notícia explica a outra. O Tarcísio hoje é refém do Bolsonaro. Ele tentando se manter nesse páreo presidencial, tentando permanecer como alternativa eleitoral, como tentando estimular uma discussão em torno do próprio nome, ele fica refém dessas políticas bolsonaristas mais radicais e todas as vezes que ele é posto à prova, ele reafirma a lealdade ao Bolsonaro. Ou seja, é um governador que, embora esteja ali à frente do principal estado da federação, o tempo todo fica ali beijando a cruz do bolsonarismo, tentando se mostrar como alguém fiel ao Bolsonaro, para ver se lá na frente tem uma chance de ser o candidato em 2026. Até onde a vista alcança, Sardenberg, nada indica que o Tarcísio de Freitas vá abandonar essas políticas que são bolsonaristas raiz, porque com isso ele estaria se expondo a ser também alvo do bombardeio do seu padrinho político, coisa que acontece agora com o Caiado, e se a gente olhar para trás, aconteceu com outros governadores bolsonaristas que tentaram também ser candidatos a presidente, como foi o caso do João Dória em São Paulo e do Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado e até a semana. Até a semana. Um abraço para você, para Cássia e para os ouvintes. Até mais, Bernardo. Olha aqui, ó.